Oi pessoal, o vídeo de agora a gente vai falar um pouquinho sobre fades, né? Como é que a gente cria fades no Pro Tools. Então imagina que eu tenho, por exemplo, eu fiz uma seleção e aí eu separei um clipe, né? E aí eu limpei algum trecho aqui. E nessa minha seleção eu tenho, antes de começar o áudio, eu tenho um espaço, né? Em que eu não quero aproximar muito, né? Para não perder o conteúdo do áudio. E a mesma coisa aqui no final, eu não quero perder de repente a parte final do áudio, então eu quero colocar um fade in e um fade out dentro desse clipe aqui. Uma das maneiras da gente fazer isso é a gente selecionar, inclusive eu posso passar da seleção aqui, eu venho em Edit, em Fades e Create, ou seja, a tecla de atalho Command F. Então quando eu dou essa tecla Command F, e vai aparecer qual é o tipo de fade que eu quero fazer. E aí eu tenho várias possibilidades de fades, né? Tenho desde fade linear até fades logarítmicos. Eu, de maneira geral, prefiro sempre fades logarítmicos a fades lineares, por conta da nossa percepção auditiva. E aí eu dou OK, e o Pro Tools ele cria esse fade para mim, né? E a mesma coisa eu posso fazer aqui no final, Command F, e aí eu escolho o fade e ele cria o fade para mim. Se eu quiser, eu posso ajustar esse fade, né? Se vocês perceberem aqui, eu consigo ajustar não só o início do meu fade, né? O final do fade, como também o início. Eu posso diminuir o tamanho do fade, eu posso aumentar o tamanho do fade, posso trazer o fade mais próximo aqui do início do meu áudio, e aí vai depender daquilo que eu estou querendo. E a mesma coisa eu consigo fazer aqui no final. Eu posso aumentar, né, o tamanho do fade, posso trazer o fade mais para dentro, posso diminuir o tamanho do fade, enfim, dá para a gente editar com o comando trim esse fade. Tá? Se eu quiser apagar um fade, eu simplesmente clico nele e clico delete. Ele não vai ele vai apagar o fade, mas não o tamanho da minha seleção. Tá? E uma outra coisa que eu posso fazer é um crossfade. Então, quando eu chego próximo de um outro clipe, né, eu mesmo sobreponho ele, e agora eu tenho uma junção entre esses dois clipes, uma das coisas que eu posso fazer é um crossfade. E aí a mesma coisa, eu posso fazer uma seleção, né? E aí eu crio um crossfade, e aí o crossfade vai ser a mesma coisa. Eu posso fazer um crossfade linear, que é ganho igual, ou então de potência igual. E, né, do ponto de vista de percepção, os fades de potência, eles fazem com que você não perceba a diferença de volume entre a transição de um som e outro. Então eu também dou preferência para esse tipo de fade ao invés dos fades lineares. Tá? E aí a gente dá OK e ele cria um crossfade. E uma vez que ele criou esse crossfade, também eu consigo ajustar, né? Você percebe que a ferramenta de trim, ela consegue vir e aqui ajustar o tamanho desses meus crossfades. E se eu quiser apagar, eu simplesmente clico aqui em delete. Mas tem um outro jeito da gente criar crossfades, que é uma vez que eu tenho na parte da junção aqui, se vocês perceberem, quando eu chego no canto, né? Muda o cursor, né? E aqui embaixo vocês percebem que o cursor também muda e aí ele fica com essa marca que tem a pontinha mais preta embaixo, né? Então, para fazer o crossfade, é aqui embaixo que eu passo no cursor, eu clico em cima e conforme eu arrasto para um dos lados, ele me mostra o fade. E aí ele já não, aqui nesse caso ele não pergunta que fade que eu quero, ele simplesmente faz o fade que está dentro das preferências. E eu poderia fazer isso também com o fade in, né? Quando eu venho aqui, eu coloco ele aqui em cima, né? Se eu colocar aqui embaixo, ele também vai ter aquela preferência de crossfade, mas o certo é a gente vir aqui em cima no fade in, clicar e arrastar até onde eu quero que seja o fade, e ele faz o fade automático que está nas minhas preferências. Onde eu vejo essas preferências, né? Então eu venho aqui em Setup, ponho em Preferences, e aí depois eu venho aqui em Editing, né? E em Editing eu tenho Fades, né? Então nesse Fades aqui eu posso colocar esse Default Fade Settings. Então eu posso fazer
dizer qual é o meu preset, qual vai ser o meu, né, o meu fade in, que tipo de fade que eu quero, o do meu fade out também, que tipo de fade que eu quero, e do meu crossfade, né, qual vai ser o tipo de crossfade que eu também quero. Então eu posso deixar pré-estabelecido isso na seção de preferências, e aí quando eu fizer um fade com essa opção, né, por exemplo, clicar na parte de cima, né, de pegar o cursor aqui quando ele muda na parte de cima, clicar e arrastar, ele automaticamente ele já faz o fade que está na minha preferência e eu não preciso escolher o tipo de fade. Beleza, então, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até lá.